Fiquei grávida aos 17 anos. Decidi ir à Inglaterra para abortar, mas as coisas correram mal durante a operação. Acordei a meio, só queria sair dali. Eles disseram não, não, não e voltaram a deitar-me. Depois acho que fizeram tudo à pressa, porque quando saí no dia seguinte tinha muitas dores. Comecei a sangrar imenso no avião, coágulos de sangue. Foi pouco antes de fazer 44 anos. Falei com o meu marido e decidimos que o melhor para a família, para os nossos 4 filhos, era fazer um aborto. É muito duro porque em Malta não podemos falar com ninguém sobre isto. Temos que guardar segredo como se tivéssemos cometido um crime. Em Malta, a interrupção voluntária da gravidez é passível de pena de prisão entre 18 meses e 3 anos, mesmo em casos de violação de riscos para a saúde da mãe ou de malformação do feto. O aborto em Malta é um tema verdadeiramente tabu. Passámos horas e horas a tentar obter depoimentos, sobretudo por parte daqueles que são a favor da despenalização. Eles existem, são bastante ativos nas redes sociais, mas dar a cara, nem pensar. Não é de todo o caso de Paul Vincenti, um empresário que se tornou numa das principais figuras do Gift of Life, um movimento pró-vida maltês. Para mim e para a maior parte das pessoas aqui em Malta, a vida começa no momento da concepção. É impensável matar um outro ser humano simplesmente porque ele não foi desejado. Nós definimos como pró-vida, não como anti-aborto. Matar é errado. É errado matar uma criança. O correto é ajudar uma mãe que se encontra neste tipo de situação. O culto da maternidade é muito pronunciado neste arquipélago mediterrâneo, com cerca de 450 mil habitantes. O Ministério da Educação ajudou a criar este centro para mães, adolescentes, têm entre 12 e 18 anos e integram um programa que lhes fornece acompanhamento durante a gestação e nos primeiros meses após o parto. O programa em si ajuda-as a tomar consciência não só do papel de jovens mães, mas também de estudantes e mulheres. E talvez ainda como parceiras numa relação e como membros de uma família. Débora recorreu ao centro há 5 anos. Hoje em dia, sempre que pode, esta professora vem dar uma mão nas atividades. Fazer este programa torna-nos seres humanos mais fortes. Eu acredito que todas as vidas têm direito a nascer e a serem valorizadas. A responsabilidade era minha, o que é que eu podia fazer? Se procurarmos ajuda, encontramo-la e conseguimos ir até ao fim. Mas há quem não queira seguir o mesmo caminho. Para essas mulheres, a opção mais comum é procurar uma clínica no Reino Unido ou na Sicília, mesmo ao lado. Ao que tudo indica, o número de abortos clandestinos em Malta é praticamente inexistente. Os médicos incorrem numa pena de 4 anos de prisão e a expulsão da atividade. Aliás, entre os profissionais de saúde, abordar o tema é mal visto e mesmo arriscado. Esta médica também preferiu o anonimato. Há muita gente que se mostra intransigente na questão do aborto, mas depois vai fazê-lo na mesma. Conheço histórias de mulheres que regressaram ainda sedadas a sangrar. Isto é um facto. Um dos aspectos que será talvez mais compreensível nesta questão tem a ver com as mães que não são autorizadas a abortar, mesmo sabendo que o feto não terá hipóteses de sobreviver. Eu própria já vi, no espaço de algumas horas, 2 crianças nascerem, uma anencéfala, ou seja, sem cérebro, outra com o síndrome de Edwards, que não é compatível com a vida. E as mães tiveram de as ver morrer na incubadora. Como é que se vive depois de passar por uma situação destas? Eleanor Borg trabalha como psicoterapeuta.
É diretora de um programa de apoio a grávidas em situações de dificuldades e também dá aconselhamento a mulheres que já abortaram. Uma coisa assegura é certa: o trauma fica. Como o aborto é ilegal em Malta, há muito medo do julgamento dos outros. Se eu, por exemplo, decidisse fazê-lo, teria receio de partilhar essa experiência com quem quer que fosse. Guardaria tudo para mim. Só que, dessa forma, não há hipótese de se sarar. Não se faz o luto, a experiência permanece interiorizada, os sintomas vão piorando ao longo dos anos. São inúmeras as implicações que isto tem na vida de uma mulher. Ter de fazer tudo em segredo, ter medo de ser apanhada, ter medo das consequências daquilo que as pessoas vão dizer de mim, ainda por cima numa comunidade tão pequena. Isto é traumático. Não é uma escolha fácil, não se pode remeter uma rapariga de 17 anos para uma posição dessas. Ficamos vulneráveis, com medo, com vergonha. Na altura foi a melhor decisão que podia ter tomado e não me arrependo. Não me arrependo. Antes eu era pró-vida. Nunca pensei que me pudesse acontecer. Pode acontecer a qualquer uma. Não sou uma criminosa. Sou uma mãe afetuosa. Filo sobretudo porque me preocupo com os 4 filhos que tenho. O governo de Malta não prevê, por agora, qualquer alteração na lei. Tanto os trabalhistas que estão no poder como a oposição conservadora se anunciam contra eventuais mudanças. Segundo as sondagens, 60% dos malteses defende a mesma posição. Ao longo dos anos, temos visto alguns grupos da sociedade a começarem a mexer-se. Na verdade, 60% da população é contra, o que em si já demonstra que houve mudanças. Antes, a percentagem era muito maior. No entanto, os 2 grandes partidos políticos mantêm a mesma posição. Ou seja, diria que tem de haver um debate público. O grupo que pretende mudar alguma coisa tem de trabalhar nesse sentido. O governo trabalhista fez aprovar outras leis relativas à união civil de casais homossexuais, por exemplo, ou à liberdade de identidade de género. Mas ninguém toca no assunto do aborto, numa sociedade que faz eco de princípios católicos profundamente enraizados. Mas a explicação não reside apenas aí. Contactámos vários sociólogos para tentar procurar respostas. Nenhum deles aceitou uma entrevista. Foi na localidade de Zabar que encontramos finalmente a luz, na Rua da Imaculada Conceição. Segundo Andrea Diban, investigadora em política social, há um fator que pesa muito neste país: a proteção dos elementos que compõem a identidade nacional. Aliás, uma questão que gerou muitas preocupações durante a adesão à União Europeia. Malta é um país muito pequeno. Os elementos de controlo social, a estigmatização, tendem a ser muito mais significativos do que em sociedades maiores. É uma ilha que foi colonizada há 7.000 anos. Há um medo da invasão e, quando digo invasão, não me refiro apenas à invasão física. Há todo um receio da invasão conceptual, de que os nossos pensamentos, os nossos estilos de vida, a nossa identidade nacional, os nossos comportamentos se comecem a decompor por causa da influência de países mais liberais. Mas se impera o silêncio em torno da interrupção voluntária da gravidez, o mesmo não acontece com a questão da pílula do dia seguinte, também proibida em Malta. Francesca criou uma página no Facebook reservada a mulheres para discutir o tema, mas o objetivo é iniciar um debate público. Temos de debater a pílula do dia seguinte e os direitos reprodutivos. Precisamos de mais mulheres a falar. Se queremos mudar, temos de nos afirmar. Pelo menos temos que começar a falar na possibilidade de escolher. As escolhas que temos neste momento são perigosas. Em vez de poderem utilizar uma contracepção de emergência, a pílula que se vende em todas as farmácias noutros países, as mulheres são obrigadas a tomar os contraceptivos normais em grandes quantidades. Isso também pode ser perigoso. Nós queremos iniciar um debate informado. Esperemos que isto seja o início da mudança aqui em Malta.
pelo futuro, pelas mulheres de Malta.